Meu nome é Ana Laura Magalhães, eu tenho um canal de finanças que se chama Explica Ana. Tô aqui agora com o InfoMoney para gerar um canal de conteúdo para vocês de forma fácil, entendível. Para você que já segue o InfoMoney, gosta das reportagens, gosta dos calls de produtos, mas vez ou outra tem alguma dúvida sobre os ativos financeiros. A gente criou agora esse programa aqui para falar mesmo de forma clara para os iniciantes, para entenderem todas as melhores estratégias de investimentos, tá bom? Vamos dar mais alguns minutinhos aqui para o pessoal entrar. Já estava de olho em alguns dados para a gente falar. Para esclarecer um pouquinho sobre o programa, toda quarta-feira, meio-dia, eu vou estar aqui com um especialista em alocação da XP Investimentos, trazendo um panorama do que fazer agora. E agora, o que eu faço? Depois de tudo que a gente está vivendo hoje, então a gente vai falar sobre diversos assuntos. O que fazer agora se você teve uma rentabilidade negativa em ações? O que fazer agora se você teve uma rentabilidade negativa em fundo de investimento, em fundo imobiliário, em fundo de crédito privado? A gente vai falar sobre diversos assuntos, mas hoje especificamente sobre bolsa, sobre renda variável. Bom, Dex, como tá a sua quarentena por aí? Espero que tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre ações, tá bem, tá toda bem. essa queda de ações. Você tá me ouvindo com delay? Não, tô te ouvindo, eu acho que bem, Com a sua imagem um pouco borrada. talvez. Hum, Talvez não, tá deu um um pouco delay. borrada. Vamos ver se a gente não entra no. Vamos ver se a gente não entra no Wi-Fi, ao invés... ou você tá no Wi-Fi ou no 4G, não sei. Enfim, a gente já tem 25 perguntas nos aguardando aqui. Antes de tudo, eu queria trazer um pouquinho de panorama. E não sei se o Dex tá online. Vou até ativar os comentários de volta. Vamos lá, gente. Vocês estão vendo quem tá travado. Tive que ativar aqui os comentários para entender o que está acontecendo. O Não, pessoal acho tá que era eu, divergindo, acho que era estamos eu. vendo. Eu vim pra Floripa e a internet aqui não tá no mesmo nível que a de casa ainda. Entendi. Não tem problema, não tem problema. Acho que a gente vai Não, conseguir. não, Agora beleza. melhorou. Agora melhorou. Eu tô Vamos no esperar aqui 4G o agora. pessoal. 4G aqui tá melhor. Melhorou? Melhorou, acho que melhorou. Vamos ver aqui os Será? comentários do pessoal para ver se eles conseguem nos ver e nos ouvir bem. Voltou? Estamos melhor? Perfeito. Ó, ótimo. Perfeito. Então acho que agora tudo bem. Eu aqui no meu Wi-Fi, você no 4G e a gente aqui nessa digitalização de comunicação ao longo dessa quarentena para trazer as melhores informações diretamente de Floripa e São Paulo aqui no canal do InfoMoney, para a gente trazer um panorama do que aconteceu com o mercado e como se posicionar daqui para frente em relação às ações. Bom, vamos lá. Acho que agora dá para a gente começar. Dex, queria que você se apresentasse para o pessoal, por favor. Bom, meu nome é Felipe Dexheimer, vocês já viram que o nome não tá com nada, todo mundo me chama de Dex. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Eu jogo só a alocação desde 2011, quando eu assumi esse posto, na época na Baum Investments. Trabalhei lá há 7 anos junto com o Jorge Waxman, que está na Vitrio hoje. Que é o Jojo, de lá eu fui para a GPS. Lá eu fui head de alocação até sair e vir para a XP. Lá eu era responsável por todos os portfólios domésticos, né? Só que lá era um outro mundo. O cliente médio tinha 50 milhões de reais. Meu cliente médio hoje, né? Eu sou focado para todos os clientes que não são do segmento private da XP em 300 mil reais. Mas a gente vai de 500 reais até onde aceitarem lidar com a gente. Igual o Lego. Ih, acho que a internet do Dex não está muito boa. Melhorou? Deu para ouvir? Melhorou, tô te ouvindo. Deu uma travada, mas acho que deu para entender. Você tem um background super relevante, super significativo. Já trabalha com alocação de portfólio. A gente não está Tomara que falando não de um corte cliente assim no médio de meio. 500 mil reais, 50 milhões de reais, lá você falou, é um monte de coisa aí, dinheiro pra caramba. Mas a ideia é a gente realmente trazer um panorama para o investidor que pode ter acesso hoje a ações. Então, muita gente que está preocupado hoje com a rentabilidade das suas ações, né, do próprio Ibovespa. O que você recomenda hoje, Dex? Vamos trazer um pouquinho de panorama. No começo do ano, a gente tinha ali o Ibovespa batendo seus quase 120 mil pontos, aquele extremo otimismo no mercado. Pessoal realmente acreditando que a gente ia chegar num ponto exorbitante de rentabilidade, muitos preços já
muito altos, poucos prêmios em algumas empresas, e de repente a gente se vê nesse cenário de pandemia, onde toda essa obrigação de ficar dentro de casa, que reprime não só a demanda de produtos, mas também a oferta, porque poucas pessoas podem de fato produzir, trouxe uma queda muito grande também aí para o Ibovespa, e alguns investidores percebem que existem sim oportunidades de investimento nesse momento. Até curioso que a gente percebe um dado da quantidade de novos CPFs que entraram na Bolsa em março. Ou seja, o investidor brasileiro de fato está percebendo o quanto é importante e significativo aproveitar os momentos de queda e crise para se posicionar na Bolsa. Porém, mas contudo, porém, entretanto, todavia, tem gente que já estava posicionado, estava almejando aqueles 120 pontos e, de repente, se viu um Ibovespa a 70, 60 pontos ali. Chegou a 60 e alguma coisa, né? 62, 61 e 800, enfim. Eu estou até aqui com uma tela do Ibovespa na minha frente. Foi uma queda exorbitante, assim, uma queda de elevador, queda livre mesmo. A gente vai subindo de escada. Foi 40% do pico ao vale, de cabeça, assim, arredondando. Perfeito. Acho que, para falar um pouco, assim, a primeira coisa a falar para dar uma ideia da velocidade, assim, foi o pior mês do Ibovespa no século XXI inteiro. Assim, não teve nenhum mês que o Ibovespa caiu 30%, a não ser nesse um mês de março. Em 2008, que a Bolsa sofreu uma queda muito forte, você teve um mês, acho que de menos 20, você teve mês de menos 16, mas você não teve isso concentrado em um mês só. Em 2008, a queda do pico ao vale foi 60%. A gente estava também no momento de extremo otimismo, chegou a quase 80 mil pontos na época, e daí a gente voltou para 30 e alguma coisa. Então é um momento mais comparável, assim. Eu passei por 2008 já fazendo gestão de investimentos e eu lembro que foi bem traumático, mas ter passado por aquilo me deixou muito mais calmo ao longo dessa crise. E, assim, os aprendizados, eu estou falando de lá porque os aprendizados daquela época são os que mais têm ajudado nesse momento. Então, e o primeiro deles se o mercado fica muito rápido, né, muito errático, volátil, mova-se devagar. Então, para dar uma ideia para vocês, assim, tipicamente, no risco da bolsa, que a gente chama de volatilidade, a bolsa ela sobe ou cai 1,5% a cada dia. Quando a gente chegou ali, né, no momento pior do mês de março, ali, a bolsa estava subindo ou caindo 10% ao dia. Então, imagina que, assim, se você colocasse 10% da sua carteira em bolsa num período normal, sua carteira oscilaria 0,15 para cima, 0,15 para baixo. Para você ter uma oscilação parecida naquele pico, você teria que colocar 1% da sua carteira em bolsa para você ter uma oscilação de 0,10 para cá, 0,10 para lá. Então, é por isso. Assim, então, quando o mercado fica rápido, você tem que se mover mais devagar. Então, a gente tem reforçado, assim, quem quiser comprar a bolsa, mesmo quem quiser sair, deveria sair em tranches ao longo de 2, 3, 4, 5 meses, não sair de uma vez só, né, e nem entrar de uma vez só, não tentar dar a grande tacada, que não é o momento disso, tem muita incerteza ainda. E o que a gente tem falado muito para os investidores em termos de incerteza então que é a segunda coisa importante. O mercado, ele tenta antecipar tudo. Então, vocês até podem ver que assim, a bolsa caiu, né, muito antes da gente ver qualquer dado econômico deteriorando. Na verdade, ao longo de março, a gente vinha vindo os números da economia brasileira de janeiro e fevereiro, eles ainda eram bons. Então, o mercado antecipa tudo, né? E isso é o que acaba trazendo a queda inesperada. Assim, né? Os mercados estão tentando antecipar uma coisa que eles não estão vendo ainda. E isso traz um problema entre aspas, de estimação. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu estimei que, beleza, coronavírus tal, a bolsa não é 110 mil pontos, ela é 60. Aí você vai vendo, não, acho que exageramos, é 70. E daí o que pode acontecer? Saiu o PIB da China, que saiu até semana passada, é pior do que esperado, mas não tanto. Então a estimativa até aqui está segurando. Vai sair os dados econômicos da Europa, está entrando as empresas agora em temporada de resultados. Todos esses dados, vamos chamar aqui em inglês tem a palavra hard data, né? Mas esses dados efetivos
vão ajudar o mercado a ver se eles acertaram ou erraram a dose. Normalmente, os mercados, nesses momentos, erram a dose. Né? Porque tem desespero, tem muita gente que é estopada, resgate obrigado a vender. Então, tipicamente, o mercado ele tende a exagerar na queda. Mas ainda tem muita incerteza, né? Então, eu fico lembrando as pessoas que, assim, a partir agora do final de abril, que a gente vai ver os resultados das empresas e das economias ao redor do mundo do primeiro trimestre. Os resultados do segundo trimestre, que é quando deve começar a maior parte das reaberturas, o final das quarentenas e tal, a gente vai ver os números reais a partir do final de julho. Então, isso é quanto tempo o mercado leva para entender, né, o que está acontecendo. Então, acho que é importante ter isso em mente. Por isso que a gente fala para as pessoas agirem de maneira gradual e tal, e pensarem com cautela. Gostei desse negócio de pensar com cautela e sair gradualmente, mas é totalmente contrário à nossa irracionalidade do desespero, né? A gente até fala que o efeito manada ele é causado exatamente pela emoção. A gente vê o nosso dinheiro caindo ali quase 40% em um mês e você pensa, meu Deus, eu vou tirar meu dinheiro daqui agora, porque se eu deixar mais tempo eu vou perder mais dinheiro. Então, inconscientemente ou pensado que agindo de forma racionalmente, mas nem tanto, as pessoas vão lá e retiram esse dinheiro. Então, eu gosto muito dessa dica que você deu já, a primeira dica dessa live de hoje com o especialista em portfólios da XP Investimentos, o Felipe Dexheimer, que se você se sentir desconfortável com um momento de queda muito grande no índice Bovespa, não resgate todo o seu dinheiro, mas crie saídas pontuais. Vá criando as suas saídas ao longo do tempo, até para você não realizar todo o prejuízo de uma única vez. A gente até diz que você não perdeu dinheiro quando a bolsa simplesmente cai. Aquele dinheiro que você investiu, ele perdeu o valor, mas você só perde o dinheiro se você resgata. Você só realiza o prejuízo se você, de fato, retira o seu capital. E isso é muito importante, porque se você coloca R$100 na bolsa, de repente, e vai para 60, caindo 40%, você só vai levar os seus 60 de volta se você resgatar. Se você deixar esse dinheiro acreditando numa recuperação da economia no longo prazo, é natural que esse dinheiro ele volte a um patamar de equilíbrio. E também, falando uma coisa super legal que o Dex disse aqui agora, o mercado financeiro ele antecipa os movimentos da economia real. A gente não sabe de fato as reais consequências do coronavírus na economia real para de fato entender qual vai ser o lucro das empresas, o quanto vai impactar na geração de caixa, o quanto vai impactar no lucro de muitas empresas negociadas hoje no Ibovespa, mas no mercado financeiro os investidores antecipam esses movimentos e o índice acaba caindo mais do que os reais resultados de uma economia real, correto? Correto. Perfeito. Não, e a outra coisa, né, como o mercado antecipa, ele provavelmente vai, como já está fazendo, né, antecipar a retomada. Né? Então, assim, à medida que os participantes do mercado começam a entender que, pô, na Ásia já estão abrindo os lockdowns, foi tanto tempo, então daqui a pouco vai abrir na Europa, vai abrir aqui, o mercado vai antecipar isso. O mercado pode errar. Né, assim, e ter antecipado demais, né? Então, e daí isso pode dar um novo solavanco. Por isso que a gente tem que estar, assim, entender esse funcionamento que o mercado está sempre tentando antecipar, né? E entender também que, né, o mercado, ao antecipar, ele pode errar, né? No final, são seres humanos fazendo previsões, e é muito difícil fazer previsões, especialmente sobre o futuro. Exato. Então, a gente não só antecipa a queda, como também antecipa a volta, né? A gente já vai ali, o mercado exato. financeiro vai se reposicionando antes do real acontecimento. Muito bem. Então, acho que tem um ponto relevante que a gente até publicou em um relatório, antes da queda até, em nossa defesa, no começo de fevereiro ali, mas se vocês procurarem, e até eu fui meio chamado de boca de esgoto por causa desse relatório, porque no dia 17 de fevereiro a gente escreveu um relatório chamado E se a Bolsa cai 15%? Que era mais uma defesa de que se você tiver diversificado, você vai não sofrer tanto com a queda da Bolsa. Um que sempre carrega 30, eles rebalanceiam todo ano, assim, fecham os olhos e vão. E um investidor que carrega 30, mas aí se a Bolsa cai mais de 15%, ele resgata metade da posição de bolsa e ele fica desse jeito até o final do ano, quando
passou a tempestade, entre aspas. E na comparação, entre esses 3 investidores, quem vai pior é o que resgata no susto. Né? Então, ele rende pior do que o cara que carregou sempre 15% de bolsa. Ou seja, é melhor você carregar a bolsa no percentual que você aguenta que você resgatar no susto. Né? E a gente fez um curso gratuito, que até é uma das coisas que eu reforço, assim, pô, se você quer fazer isso, não, quando a bolsa cair eu vou resgatar, assim, tem que preparar isso antes, tem que ter uma política, até faz conta, entende qual que é o efeito, pensa numa regra de volta, né? Porque assim, para você ter a cabeça fria e não tomar adesão no calor, que daí vai ser a decisão errada, né? Tem um monte de coisas em finanças comportamentais que dizem que a mais famosa delas é o viés de ação, que é o que, para vocês decorarem, é o que faz o goleiro pegar menos pênalti. O que é isso? 1/3 dos chutes de pênalti vai no meio do gol. Só que o goleiro pula em 80% das vezes. Se ele ficasse mais parado, ele pegaria mais pênaltis. Mas ele não fica mais parado porque ele tem esse viés de, pô, eu preciso fazer alguma coisa. Daí, enfim, acaba sendo pior para ele. Acho que é um caso parecido com bolsa nesse momento. Adorei a analogia. Adorei. Já vamos aqui partir para a primeira pergunta, que eu acho que a gente tem pergunta pra caramba, que eu ainda nem fiz uma curadoria, mas achei ideal demais essa analogia que você fez em relação ao goleiro. Eu que sou uma pessoa que quase nunca assisto futebol na vida, só na Copa, só torço pro Brasil de 4 em 4 anos, eu adorei essa analogia. Imagina o pessoal que realmente torce para algum time aí fervorosamente, que consegue já adaptar essa analogia ao estilo de vida, né? Sabe uma coisa, Dex? Até antes de eu colocar aqui a primeira pergunta no ar, acho que vale muito a pena, de fato, enfatizar essa estratégia de diversificação. Então, aproveitando que hoje a pauta perdi dinheiro em ações e agora, essas pessoas que não fizeram esse preço médio de saída, que já resgataram automaticamente, enquanto eu procuro uma pergunta aqui para a gente colocar no ar, para a gente já começar a responder, eu queria que você desse uma dica para as pessoas que fizeram esse ato irracional ali, que agiram através desse viés de ação que você acabou de comentar. O que essas pessoas podem fazer agora? O pessoal que viu essa queda do Ibovespa, se desesperou e resgatou. Existe alguma forma de tentar reequilibrar o portfólio ao longo prazo? Enquanto você responde, eu vou procurar uma perguntinha aqui, beleza? Não, tá bom. Assim, é duro e eu sei que muita gente faz, assim. Então, acho que a primeira coisa é entender que o mercado tem altas e baixas, né? Então, e entender o que fez você resgatar, né? E acho que existem os dois casos, assim. Existe o caso da pessoa que enfrentou restrições alheias à sua vontade de ter bolsa. O que eu quero dizer com isso? Putz, eu resgatei e porque eu precisei do dinheiro. Então, acho que essa é uma situação real e é importante pensar exatamente nisso antes de comprar bolsa. Né? É o que a Ana até enfatiza muito isso ao longo do tempo, de ter uma reserva de emergência, de ter um dinheiro que você não vai precisar, né, ter a sua reserva ali, que a gente chuta ali, pelo menos o seu custo fixo por 6 meses, né, assumindo que você pode perder o emprego. Então, ter esse dinheiro separado e tal. Então, e assim, se você dimensionou errado e saiu, acho que na hora de voltar é importante ter isso em mente. Assim, ter em mente, putz, deixa eu separar a reserva de emergência, separar o dinheiro que não pode oscilar muito, para eu conseguir sobreviver na próxima vez. Acho que para quem foi na emoção, né, eu até vou dizer que é fácil, tá? Eu já vi muitos clientes fazendo isso. Eu até tenho uma brincadeira antiga que a gente ouve muito de cliente, ainda deve ter ouvido bastante, assim, que assim, a bolsa cai, sei lá, 5, 10%. Aí os clientes ligam e falam, tá na hora de comprar? Tá na hora de comprar. Aí a bolsa cai mais 10%, a pessoa, meu Deus, me tira daqui. Então esse comportamento um pouco bipolar, assim, até é uma das coisas que a gente tem que
tem que se vigiar. Acho que assim, acho que a primeira coisa importante para saber é, se você nunca mais voltar para a bolsa, você vai ter sofrido uma perda permanente de capital. Se você voltar para a bolsa, seu dinheiro não vai ser recuperado no dia seguinte, mas em algum momento ele vai ser recuperado. E acho que o que é importante para as pessoas terem em mente também é que, e até o pessoal da Equitas, que fez um vídeo há pouco tempo lembrando desse conceito, é que assim, existe um tripé que você pode usar para os investimentos. Você pode ter segurança, liquidez ou rentabilidade. E no Brasil, de alguns anos atrás, você podia escolher os três ao mesmo tempo. Você podia ter o CDI, que não oscilava, que tinha rentabilidade e que era líquido, né? Você podia resgatar instantaneamente. E esse mundo acabou. Esse mundo acabou por um bom motivo, que o Brasil fez a lição de casa, a gente consegue ser hoje um país com juro baixo. Só que para o investidor isso gera um problema, né? Ele tem agora que tomar risco se ele quiser rentabilidade. Se ele não quiser tomar risco, não tem problema, né? Eu vou falar que ainda está entre os privilégios brasileiros empatar com a inflação sem tomar risco. Nos países desenvolvidos, os investidores têm que ter retornos 2% ao ano negativos na parcela que eles não querem tomar risco. Então eu não deveria ter ativos atrelados ao CDI, Selic? Não, deveria. Sua reserva de emergência tem que estar ali, você não vai conseguir escapar disso. Então é inescapável. O dinheiro de curto prazo, a margem de segurança, ela tem que estar lá. Mas rentabilidade com liquidez, você tem a bolsa, e daí você tem a rentabilidade sem liquidez, né, que indo de fundos multimercados até o espectro todo, né? Então acho que esse é a visão um pouco inteira, assim, né? Então eu sempre brincava com clientes e eu gosto de dar o susto, porque o susto ele fica na memória, né? Eu sempre brincava com os clientes, ainda brinco. O maior risco para a sua carteira é você mesmo. Porque se você achar que pode comprar 20% de bolsa e depois quiser zerar quando tomar um susto, você vai ter uma perda permanente de capital. A bolsa vai voltar, mas você vai ter sofrido aquela perda e vai ter eternizado aquela perda. Agora, tem um ponto que é muito relevante e a gente tem feito nas nossas carteiras recomendadas, que estão todas disponíveis em conteúdos.xpi.com.br, e a gente tem a nossa parte lá que tem onde investir e as carteiras recomendadas por perfil de risco. A gente tem brincado, é a primeira vez que o investidor, que eu brinco que é o órfão do CDI, né, que é o pessoal que veio tomando risco nos últimos 5 anos e que essa é a primeira crise que de fato estão enfrentando, pela primeira vez esse investidor pode comprar ativos a preços bons fora do Brasil. E eu acho que é muito importante o investidor levar isso em conta. Então, na nossa carteira recomendada moderada hoje, por exemplo, a gente tem 14% de bolsa brasileira e 5% de bolsa americana, de bolsa fora do Brasil, porque lá também está barato. E assim, a importância de ter uma parte fora do Brasil da sua carteira é que assim, é um pedaço que não vai ser afetado se o Maia e o Bolsonaro tiverem uma DR mais uma vez essa semana. Então a gente acha que é uma baita oportunidade para o investidor também ter mais ativos no exterior. Então, esse é um pouco o caminho. Perfeito, perfeito. Ó, tem algumas perguntas aqui, eu acho que eu trouxe um panorama muito completo de diversificação, de precisar ter uma reserva de emergência, de olhar também para o cenário global. Mas a ideia é a gente focar um pouquinho agora no que fazer com essas pessoas que perderam dinheiro em bolsa e ajudá-las a criar alguma forma prática de recuperar esse capital. Então, eu até, aproveitando isso que o Dex falou, eu gostaria de enfatizar que a bolsa nos Estados Unidos também caiu. E hoje é possível investir, por exemplo, no ETF da bolsa norte-americana. Quer ver? A cota estava ontem R$159, Dex. R$159. Esse ETF até que é o IVVB11, a gente não usa ele nas carteiras porque a gente prefere usar instrumentos que a pessoa consiga clicar no site e a experiência da XP ainda não permite o cara comprar um ETF com um clique, né? Então a gente usa um fundo que é a mesma coisa, que é o Trend Bolsa Americana Dólar. Esse fundo ele está subindo no ano, acho que mais do que 10%. A gente carregava ele na carteira, é uma das principais defesas da nossa carteira, que era ter a Bolsa Americana em dólar.
O que a gente está fazendo agora, na verdade, pelo menos na plataforma da XP, não tem isso em ETF. Tem um fundo que é o Trend Bolsa Americana, que não tem o dólar. Que é E a gente está interessante também. trocando metade da posição em dólar para a posição sem dólar. Um, porque a nossa posição de Bolsa Brasil caiu, né? E a outra porque ficar comprado em dólar a 5,30, tipo, a gente não acha que... Assim, não que não possa subir, mas a gente tenta Já tá na pensar hora para de o cair, né? médio e longo prazo e já não é uma defesa tão eficiente da carteira você ter dólar. Ainda é uma defesa, mas não é tão eficiente. Como não é tão eficiente, merece um tamanho menor na carteira. Muito bem, deixa eu já pegar aqui uma pergunta. Tem muitas perguntas interessantes, e acho que dá para a gente responder algumas delas. Eu já até tinha colocado essa aqui antes, mas você estava numa argumentação super relevante, então eu até tirei do ar. Não sei se você consegue enxergar ela. Consigo. Qual que é o melhor esqueleto de ações para uma carteira rentável? Olha, assim, eu vou falar que, engraçado até, tem uma coisa que em investimentos é meio física quântica e teoria da relatividade, né? Que quem Que isso, entende bem física Cyber? Que quântica não chiqueza é entende essa? bem teoria da relatividade, mas eu fico brincando que existe esse mesmo argumento para quem tem uma cabeça mais macro, né? Partindo dos dados de cima, dados econômicos, para tentar pensar quanto de bolsa, juros, etc. E quem tem a cabeça mais micro, pensa em empresas individuais e tal. Eu sou uma pessoa de cabeça macro, então assim, eu ainda consigo transitar, mas falar de ações específicas não é minha especialidade. Mas o que eu acho que é mais importante em uma carteira de ações? É a gente saber que tudo muda. Então tem uma frase bonita de alguém que eu esqueci o autor, mas que eu adoro, que é: a única certeza é a mudança. Um dos relatórios que a gente publicou esse ano, que era uma coisa que o que fazer para me preparar para a minha aposentadoria, enfatizava muito isso, que é o seguinte: se você pegar as 10 maiores empresas do S&P 40 anos atrás, acho que só 3 ainda estão entre as 10 maiores empresas. Uhum. E as outras 7 apareceram nos últimos 30 anos. O que eu quero dizer com isso? Assim, se você quer ter uma carteira de ações, você tem que estar muito atento a isso. Você pode comprar uma empresa fantástica num setor que vai desaparecer ao longo de 30 anos. E se você está pensando, por exemplo, na sua aposentadoria, né, que está, sei lá, para o brasileiro médio aí, 30 e poucos anos de distância, você vai perder dinheiro sem perceber, né? Então, essa é a beleza de estar num fundo de ações ou no próprio índice Bovespa, né? Que agora tem ETFs que aplicam barato, ou no próprio índice S&P, a Ana falou do IVVB11, tem o Trend Bolsa Americana. O índice de ações, nossa, alguém descreveu isso esse ano e eu achei fantástica a analogia, ele é igual ao shopping center. O que eu quero dizer com igual ao shopping center? 30 anos atrás, se você entrava num shopping center, tinha uma loja de CD. Se você entra num shopping center hoje, não tem loja de CD. Tem uma Apple Store. Então, o índice ele tem essa mesma dinâmica, né? As empresas que vão tendo mais sucesso econômico, elas entram no índice, e as empresas que não têm tanto sucesso, deixam, né, o setor de CDs, elas vão sair do índice. Então, assim, você não vai, estando no índice, ser o primeiro a comprar a Apple, mas não precisa. Mas você vai ter uma carteira que se recicla ali, que se adapta aos novos tempos, assim como um shopping center. No shopping center isso acaba sendo natural porque a loja de CD para de vender, o aluguel para ela fica caro, o cara move a loja para outro lugar, o aluguel para uma Apple Store fica barato, a Apple Store vai e abre. Então o shopping acaba tendo essa reciclagem que o índice tem, e os bons gestores conseguem fazer isso até antes das ações entrarem no índice, né, e capturarem esse movimento. Então, acho que esse é o principal esqueleto de uma carteira de ações. E a outra coisa que eu falar tenha pelo menos 10 ações, tente ter setores diferentes, né? Não coloque todos os ovos no mesmo cesto. E no momento atual, melhor ainda, não tem. Lembre-se que o Brasil é um cesto só também. Então, vale ter a pena você ter exposição internacional para diversificar um pouco, brinquei até, né?
fugir um pouco da discussão se o Congresso, da reforma tributária aqui e tal, você pode entrar em outras discussões também. O que o Trump vai fazer e tal, isso vai afetar a sua carteira de outras maneiras. E acho que isso é muito saudável também. Perfeito. Olha só, pessoal, a gente está aqui há 30 minutinhos falando com o Dexheimer, que é especialista em alocação de carteira. Até agora ele já deu 3 dicas para quem... Ainda bem que você está anotando, que eu vou falando sem... Não, eu acho ótimo, porque você trouxe até a teoria da relatividade aqui nesse bate-papo, eu acho isso incrível, porque a gente realmente percebe toda essa análise macro que você tem pautada por muitas leituras ao longo da sua vida, eu acho super relevante. A gente pode mastigar toda essa informação e passar para 700 pessoas que estão nos vendo simultaneamente agora. Antes da gente pegar as próximas dicas do Dexheimer, aproveite que a gente tem alguns minutos de live ainda, pega esse aviãozinho aqui embaixo, tá embaixo do Dexheimer. Manda essa live para todas as pessoas que vocês acham que gostariam de saber sobre as melhores estratégias para recuperar o dinheiro que já perdeu em bolsa, que ainda dá tempo de pegar as outras dicas. Eu vou recapitular as 3 primeiras dicas que ele deu. Primeira dica: quando você ver uma queda muito grande no Ibovespa, não resgate de uma vez. Por mais que você fique assustado, vale a pena você fazer um preço médio de saída do seu portfólio. Vá vendendo aos poucos e diminuindo todo esse prejuízo do seu portfólio. Beleza? Dica número 2. Entenda que existe uma constante mudança no Ibovespa e nas empresas que podem compor a sua carteira. O belo exemplo dos shopping centers é uma coisa que a gente fala também dentro de fundos imobiliários. Para você que perdeu dinheiro também em fundos imobiliários com essa queda muito grande que a gente teve agora, vai ser uma pauta futura deste programa que vai acontecer nas quartas-feiras, meio-dia. Mas não é hoje. Enfim, recapitulando essa dica número 2, entenda que é um processo de transformação também do mercado das empresas, né? Então, é importante manter o que a gente chama de gestão ativa, ao invés de ficar totalmente passivo no índice. Entenda o que vale a pena estar comprado, antecipe os movimentos de mercado e altere a sua carteira ao longo dos anos. Também super estratégico. E a terceira dica é: tenha pelo menos 10 ações na sua carteira, ao invés de ficar focado só naquela que você ama, aquela que você já gerou uma empatia, aquela que você gosta um pouquinho mais. Tem que entender se realmente faz sentido ter essa ação na sua carteira ou se você simplesmente está pegado àquela empresa, está pegado àquela companhia e tem aquela empresa no seu portfólio. Então, lembre-se dessa dica também de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Muito bem, Dex, vamos lá. Tem mais um monte de pergunta aqui. O pessoal está perguntando sobre diversos ativos. Lembrando que o Dexheimer é um especialista em alocação de carteira, então a gente não vai falar pontualmente sobre um ativo ou outro, mas mais num panorama geral. E eu gostaria de trazer essa pergunta à tona aqui, Dex, porque muita gente pergunta se não está caro criar agora as estratégias de proteção. E traz um pouquinho do que você acabou de dizer também do fundo trem de bolsa dolarizado ou não dolarizado, porque o dólar a 5,30 a gente de fato espera que ele apenas caia e não aumente. Então, para traduzir aqui para vocês, existem 2 tipos de produtos que podem ter exposição na Bolsa dos Estados Unidos, fundos idênticos. Um com uma estratégia dolarizada e outro com uma estratégia em reais. O que tem a estratégia dolarizada, além da rentabilidade da carteira, também tem a variação do câmbio. Para quem não gosta da variação do câmbio, pode entrar na versão apenas em reais, onde só a carteira do fundo é que vai trazer a rentabilidade para você. São 2 estratégias parecidas, mas muito diferentes, tá mesmo? E aí o Dex falou uma coisa muito legal que sempre é interessante ter dólar na carteira, embora o dólar ainda já esteja caro, né, o Dex? E eu acho que ouro também entra como uma reserva de valor, entra como um ativo que vem com uma salvaguarda, vem para deixar uma segurança na carteira. E eu vou até complementar essa pergunta do Felipe que mandou para a gente aqui. Não só ouro é uma alternativa para esse momento, mas dólar também, mesmo caro, se torna uma boa alternativa nesse momento? Então, bom, eu vou começar de trás para frente só para... Então, assim, a gente continuou tendo dólar na carteira, como eu falei, a gente cortou o peso mais ou menos pela metade. A gente tinha 4% de bolsa americana em dólar, agora a gente só tem 2% e a gente tem outros 3%, então no final a gente tem mais bolsa americana do que a gente tinha antes, só que agora só 2% em dólar, né? Então a gente cortou a exposição do portfólio a dólar. Eu prefiro sempre comprar bolsa internacional na moeda, porque acho que é uma diversificação muito útil.
Na E moeda agora qual? é um pouco na moeda estrangeira, né? E agora tipo, a gente só está é um pouco mais tática essa redução da exposição cambial, porque de fato, como eu comentei, não é uma defesa efetiva. Ouro é uma coisa. Só mais um comentário assim, por que a gente prefere ter a bolsa em dólar e não o dólar puro? Né? Então acho que o dólar dá para pensar nele mais como, né, do ponto de vista de um brasileiro, tá? Ele funciona mais como um freio da carteira do que como um diversificador. A bolsa ela funciona mais como um diversificador e menos como uma redução de risco, por isso que a gente gosta mais. Pera aí, então vamos criticar essa frase aí. Essa daí vai ser a dica número 4. Fala de novo pra gente, por favor. Então, o dólar ele é mais um freio, né? Ele vai reduzir o risco da sua carteira e não vai exatamente diversificar o risco da sua carteira. É porque a gente chama de o dólar, mas o que você está fazendo, na verdade, é o dólar contra o real. Então, ele é um ativo brasileiro, né? Você não está operando o dólar contra o euro ou contra o ien, né? Contra uma cesta de moedas. Você está operando o dólar contra o real. Então, é bom, você está diminuindo sua exposição de risco Brasil, mas você não está diversificando, né? Tanto é que o dólar e a bolsa eles tendem a andar sempre em direções opostas, mas sempre juntos, né? Então é por isso que e aí quando a gente coloca a bolsa junto, né, você cria um componente de diversificação mesmo, né? Então é por isso que a gente prefere. E aí assim, o ouro, eu vou confessar assim que é um ativo que eu demorei muitos anos para entender, tá? Eu ainda tenho um ranço com ele, Ranço. porque Adoro. é um ativo que, diferente de qualquer outro ativo, tá? Ele não te dá nada em troca. O que eu quero dizer com isso? Se eu compro bolsa americana, estou recebendo dividendos. Estou recebendo, né, os lucros das empresas crescem, isso é bom para mim também. Se eu compro o dólar, por exemplo, num fundo cambial, tem uma taxa de juros ali. É pequena hoje em dia, que é o que a gente chama de cupom cambial, é na casa ali de 1,5% ao ano. Pô, mas é 1,5% ao ano. Beleza, já é, nos tempos atuais é quase metade do CDI aí. E quando a gente comprou o ouro, a gente não recebe nada em troca. Na verdade, né, o ETF de ouro ele não te paga nenhum juro de volta e você paga, acho que na última vez que eu olhei, alguma coisa como 0,20, 0,30 ao ano. Então você está pagando para carregar a posição sem receber nada em troca. Então isso, na minha cabeça, é problemático, mas eu lutei contra o preconceito e eu fui entender o ouro. E a melhor explicação que eu tenho é o seguinte: o ouro ele é uma moeda de reserva. Ele é exatamente igual ao dólar, o euro, o ien. Só que ele nunca paga juros. Qual que é o efeito disso? Quando as taxas de juros estão baixas, que é o momento atual, tá? Os Estados Unidos cortou o juro para zero, tal. Pô, o ouro vira uma moeda de reserva super competitiva. Aqui é tudo bem, os Estados Unidos está pagando zero, ou a Europa está com juro negativo, pô, o ouro está aqui menos 0,20, pô, tá ali. Só que se você tem uma expectativa de alta de taxa de juros no mundo desenvolvido, o ouro, a brincadeira que eu faço, ele deixa de ser uma moeda de reserva e ele passa a ser uma commodity. Então, a gente viu isso em alguns momentos que são de aversão a risco, mas que existem, sim, momentos de aversão a risco com juros subindo, que o último caso famoso é o Taper Tantrum, que foi quando o Fed, né, que é o Banco Central Americano, começou a reduzir o balanço e pintou a chance que pela primeira vez depois da crise de 2008 ele ia subir juros. O ouro caiu bastante, assim, caiu 20 e poucos por cento, 30%, numa janela relativamente curta de tempo. Então é interessante ter isso em mente do ouro. Assim, ele é muito bom no momento que a crise é mais recessiva, né, que ela vai forçar uma queda de juros. Se tem uma crise mais inflacionária ou um momento de recuperação da economia, o ouro pode ser mais danoso. Por que a gente prefere ter a bolsa americana mais o dólar do que o ouro? Porque
né, o que aconteceu em março, essa posição teve retorno positivo, subiu alguma coisa como 2%, porque o dólar compensou a queda da Bolsa Americana, né, ou a queda do real, na verdade, compensou a queda americana. E quando você tem a recuperação econômica, a Bolsa Americana vai subir e vai pagar pelo menos um pedaço da conta da apreciação do real, que tende a acontecer no momento inverso. Então, é uma posição que o investidor consegue carregar mais tranquilo, enquanto o ouro tem que ter alguma preocupação com o timing, né? Então, assim, se a gente chegar lá em setembro, os lockdowns tiverem acabado e o Fed falar, bom, não precisamos do juro mais tão baixo, vocês podem ver o ouro sofrer, assim, de surpresa. E a posição de bolsa americana em dólar, ela vai sofrer menos, porque a bolsa vai estar subindo lá. E mesmo que o real se valorize, você não vai ter a perda tão forte. Muito bem, perfeito. Belíssima explicação. Já temos aqui 4 dicas do Dexheimer de como agir quando a bolsa cai, o que fazer agora, depois dessa queda de quase 40% que a gente teve só em março, embora o Ibovespa já esteja se recuperando. E a gente está caminhando aqui para o final. Eu já vou recapitular depois todas as dicas do Dexheimer de novo, mas acho que vale a pena a gente responder mais uma pergunta antes de tudo. E aqui, Dex, eu vou te falar, tem mais de 70 perguntas te esperando, tá? Gostaria apenas de te dizer isso, mas começou muito legal, eu não vou te colocar para responder todas elas. Se você conseguir compartilhar, depois a gente pode tentar responder, pelo menos dar uma agrupada e responder na forma de um relatório, uma notícia, publicar no Infomoney um follow-up da matéria, alguma coisa assim. Pode ter uma boa dica, eu vou tentar tirar uns prints. Enquanto eu tento tirar esses prints, eu vou colocar aqui para você a última pergunta que dá para a gente responder hoje. Enquanto isso, eu tenho uma coisa para te perguntar. Você sabe de cabeça quanto custa para investir no Trend, o fundo Trend da XP? É R$ 500? R$ 500 é o investimento mínimo. E eu acho que a taxa do fundo eu não tenho de cabeça, então não vou falar. Mas eu sei que o mínimo é de fato R$ 500 e o mais legal do Trend é que ele é público geral. Né? Então Boa. qualquer um pode comprar, ele não é para investidor qualificado. Perfeito. Tanto o dólar quanto o não dólar. Ih, meu negócio aqui parou de funcionar, ó. Aí, apareceu? Apareceu, demorou, mas A bolsa vai voltar a cair forte de novo? Essa é uma pergunta fácil. É Sim, fácil? tem 100% de chance da bolsa voltar a cair forte em algum momento do futuro. A dúvida é quando. Essa questão é bom de responder mesmo. A bolsa vai cair, claro, é tipo a mãe de Ná. Esse avião pode cair, mas ele também pode não cair. Então, ou seja, a gente quer dados, a gente quer dados empíricos, a gente quer o seu mas assim, conhecimento. né, então assim, mas é importante as pessoas terem isso em mente, assim, que assim, vai passar o coronavírus, né, e vai vir outra crise. Sempre vem. Eu vou falar, eu nunca achei que ia haver, né, que ia haver outra crise igual a 2008 e a gente está diante de uma crise igual a 2008. Então acho que é importante saber que ela vai cair. Agora, ela vai cair de novo por agora, né? Então, que acho que essa é a pergunta de fato aqui. É difícil saber, tá? A gente está acompanhando com carinho. Que a gente deveria estar acompanhando, né? Acho que assim, é o que eu falei, o mercado ele antecipou uma volta e o mercado pode se frustrar. Então, assim, o mercado pode se frustrar em que momentos? Quando ver os reais resultados do tamanho do buraco e do começo da recuperação. Um pedaço dele está começando agora, que são os resultados da empresa do primeiro TRI, os dados econômicos do primeiro TRI, tanto no Brasil quanto lá fora. E o outro pedaço né, tem vários números que vão sair ao longo do tempo, quão grande vai ser o aumento de desemprego aqui, quão grande vai ser na Europa, nos Estados Unidos. Esses dados eles vão todos saindo ao longo do tempo e se algum desses dados assustar, né, se provar pior do que esperado, a bolsa pode cair forte sim. Então é por isso que a gente falou no começo até, né, quem está saindo ou entrando de bolsa, a gente acha que deveria entrar nesse preço, mas fazer isso ao longo de pelo menos 4, a gente sugere mais na casa de 6 meses. Quebra em partes iguais, vai comprando. Não precisa comprar com pressa, né? Então, acho que é isso, assim. Acho que tem muita água para rolar ainda e o mercado pode se frustrar e daí a gente pode ter outra queda violenta, sim. Perfeito. Eu lembro de um relatório logo no começo da Covid-19, quando a gente começou a falar sobre isso,
um relatório do Márcio Appel, que é gestor dos fundos da Adam. Ele deu uma entrevista super legal, acho que foi para o Stock Pickers ou para o próprio Infomoney, onde ele falou exatamente isso, que as pessoas não precisavam ter pressa para comprar ações agora, que é demorar muito para a gente entrar num ponto de equilíbrio de novo, ou para voltar a ter um preço muito esticado das principais companhias do Brasil, onde as pessoas não teriam ganho de capital ao se posicionarem estrategicamente. E acho que a mensagem que fica também, além disso, pessoal que está nos ouvindo agora, é que é muito importante entender quais empresas vocês acreditam no crescimento, no potencial de geração de lucro no longo prazo. Não é só porque vocês estão vendo agora companhias com um desconto de preço muito alto que é hora de vocês entrarem nelas. Então, existem alguns dados a serem analisados. Não é só o desconto de preço que pode justificar a sua entrada agora. Então, eu até pego essa próxima dica aqui do Dexheimer como uma estratégia de preço médio para entrar na bolsa. E eu até vi um relatório que saiu no conteúdos.xpi.com.br, se não me engano, escrito pelo Fernando Ferreira, que fala exatamente sobre isso. O quanto o investidor que cria um preço médio de posicionamento no longo prazo sobrepassa aquele que fica tentando adivinhar o melhor momento para entrar na bolsa, ou a melhor empresa para se posicionar ao longo do tempo, e principalmente aquele que fica passivo no índice. Então, você tem 3 estratégias. Ou você compra só o índice Bovespa e fica passivo esperando, esse daqui não ganha tanto quanto aquele outro que faz esse preço médio ao longo do tempo. E o outro também que fica para baixo dessa estratégia é o que fica tentando adivinhar qual o melhor momento de entrar, qual o melhor momento de sair, qual a melhor empresa para me posicionar, sem analisar de dado algumas estratégias, né? Alguns fundamentos para se posicionar. Acho que uma coisa que acho que vale dizer é, tenho que falar de um jeito engraçado, você não está sozinho. Né? Então, na parte de conteúdos, o Ferreira e o time dele fazem uma carteira recomendada de ações que eles atualizam todo mês, fica disponível no último dia do mês no fechamento, eles atualizam tem toda a visão, né? Tem o racional de por que cada ação está ali, uma carteira de 10 ações, pois se você quer comprar ações diretamente, que tem benefício fiscal de dividendos, etc., a gente sabe que tem um monte, vale a pena seguir essa carteira ou procurar a carteira do seu estrategista favorito. Outra coisa que acho que vale é a minha maneira preferida até, eu prefiro delegar a gestão da carteira de ações para os gestores, né? Você tem gestores super consolidados, os caras estão semana inteira, 20 horas por dia, uma equipe inteira focada em gerir carteira de ações. Você pode comprar alguns deles e completar a carteira. Até se você quiser comprar vários de uma vez, existe o Selection Ações, que é um fundo de fundos, né? Então ele tem um mínimo super baixo, R$500, mas você consegue comprar uma carteira de gestores que o time do Samuel Oliveira acha que são os melhores ali, e ajuda a montar essa carteira. E eles vão sempre acompanhando os gestores para saber se eles estão fazendo tudo que deveriam fazer bonitinho, né? Então acho que são os 2 caminhos, entre aspas, que você pode fazer, mas de fato assim, não tem por que você tentar fazer isso sozinho. Perfeito. Vamos lá, para recapitular aqui, que a gente realmente já está no final dessa live. Queria agradecer ao pessoal que se manteve aqui na audiência conosco até então. Eu vou falar todas as dicas que o Dexheimer trouxe para a gente durante esses últimos 50 minutos, explicando e dando dicas das melhores práticas para você não realizar prejuízo numa queda muito grande do Bovespa. Então, se você tinha ações antes da crise, tem visto seu capital mais baixo agora, o que você pode fazer? Bom, segundo o Dexheimer, primeira coisa que você tem que fazer é não se desesperar e criar um preço médio de saída ao invés de resgatar tudo de uma vez. Ou de entrada, né? Ou você aumentar um pouquinho também, vai aumentando aos poucos, se tiver espaço. Perfeito. Olha como o preço médio também pode ser estruturado de uma outra forma, não só no resgate do posicionamento ao longo do tempo, mas com mais aportes que vai criando aí um equilíbrio de preço naquela sua mesma posição. Perfeito, Dex. Excelente complemento. Segunda dica do Dexheimer, constante mudança do seu próprio portfólio, ter uma gestão ativa, acompanhar o mercado com o tempo e entender que muitas companhias que fazem sentido para a sua carteira hoje podem não fazer sentido na sua carteira no futuro. É importante acompanhar todos os dados de mercado e para quem não se sente confortável ou não tem tempo de fazer isso, é a última dica do Dexheimer, que é a quinta dica,
invista através de fundos de investimentos, ao invés de querer acertar sozinho quais os melhores papéis, quais os melhores ativos para o seu próprio portfólio. E ele deu Ou 2 dicas. siga uma carteira recomendada, como por exemplo a do Ferreira. Seguir a carteira recomendada, que está gratuitamente disponível todos os dias para vocês, com mudanças mensais no site www.conteúdos.xpi.com.br. Muito bem. A terceira dica que ele deu é: tenha pelo menos 10 ações, nada de colocar todos os ovos na mesma cesta, pelo amor de Deus. Tá, vamos aí diversificar sua carteira, entender que existem muitas opções de investimento para você e não focar apenas naquelas empresas mais famosas, aquelas empresas que o brasileiro adora investir porque sonha que a empresa nunca vai quebrar na vida, mas não entende de fato sobre o que ela trabalha, se ela é realmente geradora de caixa e se ela realmente vai ser existente, né? Vai se manter de pé depois dessa crise ou de outras crises que a gente possivelmente vai viver no futuro. Por fim, a última dica do Dexheimer é: invista em ações fora do Brasil como estratégia de diversificação e não só como dólar, porque o dólar, na verdade, diminui o seu risco, mas não traz uma real diversificação. Eu adorei aprender isso, eu deixei tudo aqui anotado. Inclusive, na próxima live que a gente fizer na próxima quarta-feira, eu já vou até deixar aqui um passo a passo. Todo mundo pega um caderninho, uma caneta e vamos anotar juntos as melhores práticas de entendimento do que fazer depois que a gente perde dinheiro, né? Ô, Dex, queria muito agradecer a sua presença hoje. Obrigada por estar conectado conosco de Florianópolis. Não, eu também, não. Eu adorei estar aqui. Assim, uma das coisas que, né, eu comentei, né? Eu tocava o dinheiro de clientes que tinham na média 50 milhões de reais, agora acho que o desafio de falar como XP, assim, de chegar, né, são mais de 1 milhão de clientes diferentes, é muito difícil falar com todos eles, mas eu me cobro que eu deveria me comunicar o máximo possível com todos eles. A gente sabe que é muito difícil, a gente quer estar perto, gostaria de pegar na mão deles, mas não dá, então a gente tem que tentar falar bastante, tentar aconselhar, tentar, sim. Eu sei que esses momentos de queda da bolsa são difíceis e são horríveis, mas eles fazem parte do processo. É isso aí. A gente também tá com um monte de canal aberto para atender as pessoas. Ó, tem o Instagram do Dexheimer que está escrito aqui em cima, se vocês quiserem seguir o trabalho dele direto. Para quem não me conhece, está me vendo pela primeira vez, eu tenho um canal de finanças que se chama Explica Ana. Inclusive, agora, antes de encerrar, eu queria convidar vocês a comentar na última foto que eu postei lá no Explica Ana, que já tem uma reportagem do InfoMoney divulgando a volta dessa série. E agora, Ana, o que eu faço, né, depois que eu perco dinheiro, dando dicas de qual a próxima pauta que vocês gostariam, meu Deus, ó a concordância que falta, que vocês gostariam que a gente conversasse na próxima quarta-feira. Ana, perdi dinheiro em... No que você perdeu dinheiro que você gostaria de entender as melhores práticas e táticas e estratégias para trazer uma recuperação para o seu portfólio? Será que foi fundo imobiliário? Será que foi fundo de investimento? Será que foi ETF? Será que foi small caps? Será que foi crédito privado? A gente vai falar sobre crédito privado, eu vou falar, é um tema bom porque deu um susto feio aí, né? Os fundos que ninguém esperava cair, caíram 2, 3, 4%. Foi duro. Foi muito, duro. Meu filho. Eu fiquei também em pânico aqui, mas a gente está acompanhando, a gente está de olho e a gente pode até ajudar as pessoas que têm mais dúvidas ou que não têm tanto conhecimento nas melhores formas de se posicionar. Então, mais uma vez, vão lá no perfil da Explica Ana, assim que acabar essa live, na última foto, só comenta lá qual o assunto você gostaria de ver nas próximas semanas aqui conosco. Eu queria agradecer a oportunidade ao InfoMoney de estar aqui presente com vocês agora, agradecer a todo mundo que manteve essa audiência de pé até então e principalmente ao Dexheimer que topou fazer esse projeto comigo. Obrigada, Dex. Obrigado por ter me convidado. Beleza, tchau, tchau. Tchau, tchau.